Salve nação, o Flamengo venceu o Atlético por 3-1 no Maraca. Que jogaço, hein? Gabigol voltou a marcar e foi decisivo dessa vez. E agora o Mengão vai em busca do troféu de campeão lá em Minas Gerais. E eu separei um corte para vocês aqui da ESPN, onde ele traz todas as informações e todos os detalhes de tudo que aconteceu nessa partida e muito mais. Mas antes, se inscreva no canal e dê seu like. Vou estar deixando os créditos para o ESPN aqui na descrição. Bora lá! De 3-1 dá uma impressão assim de que o Flamengo foi, né, amplo no jogo, assim, dominante, foi um time que se impôs. Não foi exatamente isso, né? Ele sai com um resultado maravilhoso, uma vantagem muito significativa para a volta, né? São 2 gols de vantagem. Então ele tem, assim, muito mérito no jogo de ontem, mas como o próprio Felipe Luiz disse ali, foi um jogo difícil, foi um jogo equilibrado, em que o Flamengo soube aproveitar oportunidades que apareceram no jogo para construir os seus 3 gols. Agora, o finalzinho da partida mostra um Atlético que tem fôlego e tem, como disse ali também o Milito, né, foi um time valente para buscar. O Atlético perdendo de 3-0, consegue fazer um 3-1, que é difícil, Abel. Reagir fora de casa, com a torcida ali embalada, buscar o 3-1 e pressionar até o final por um 3-2. O Flamengo, nos últimos minutos, depois do gol do Atlético, praticamente não conseguiu sair para o jogo. Ele ficou ali encaixotado, foram feitas substituições ali pelo Felipe Luiz, mas o Flamengo não conseguia jogar. Então aquele final do jogo, se for o jogo da volta, é difícil, fica uma situação mais difícil para o Flamengo sustentar essa vantagem, se o Atlético conseguir repetir lá em Minas semana que vem, o que fez na reta final do jogo de ontem. Agora, um jogo cheio de idas e vindas, com estratégias dos 2 técnicos, né? Desde a escalação, o Felipe Luiz ele faz algo diferente, né? Porque ele coloca 2 pontas, ele coloca o Plata de um lado, ele coloca o Michael do outro. O Flamengo não vem jogando assim, o Flamengo vem jogando muitas vezes com o Gerson por ali, com mais um outro volante no meio, ele traz o Gerson para jogar por dentro, abre o Plata, para justamente explorar as costas. O Atlético joga normalmente com 3 zagueiros, e para explorar o lado do campo. Os jogadores que sobem muito pelo lado do campo, o Scarpa, que é o ala pela direita, do outro lado ali, quem jogou como ala foi o Rubens ontem, porque o Arana jogou como meia pela esquerda, e em cima disso o Flamengo trabalhou a sua estratégia de jogo e deu certo. Agora, depois, mais para o final do jogo, quando perdeu esse fôlego para chegar pelo lado do campo, perdeu a saída de jogo e aí não tinha meio campo. Foi obrigado ele, Felipe Luiz, a colocar alguns jogadores ali que deram mais sustentação física ao time, como o Everton Araújo, que fez boa partida. Nossa, muito bem na proteção da defesa. De novo. Depois, com a saída do Arrascaeta, outro que também ajudou muito fisicamente foi o Alcaraz. É importante destacar que não se joga no futebol só com o talento, tem que ter a parte física, tem que ter a pegada também. O Flamengo cresceu nisso, só que ao mesmo tempo que ganha na pegada, na marcação, ele, quando precisou de um pouco mais de consistência para sair jogando, não tinha. Foi o que aconteceu na reta final da partida. Então é uma balança difícil de você equilibrar, é um segundo jogo em aberto, mas que o Flamengo vai para lá com uma vantagem bem interessante, são 2 gols. Ainda bem que ele estava a 3, pensou o rubro-negro a certa altura do jogo. Agora, me tira uma dúvida, Eugênio. Esse negócio do Arana no meio, você não acha que você perde um lateral e não ganha um meia? Mas é uma maneira de entender, né? Ele de fato não é um grande meia. É que ele deu certo isso daí naquele jogo contra o Vasco, o jogo da ida da semifinal. Isso encaixou naquele jogo. Mas tanto que o Arana faz um gol, golaço. E participa de um outro gol marcado pelo Paulinho. Mas cada jogo tem o seu desenho tático, cada jogo tem a sua organização, tem um adversário diferente. O Atlético ficou mais ontem, assim como o Flamengo, quase que num 4-4-2. Ele não liberava muito. E o lateral direito era o Lianco, que é um jogador pesado. Trabalhar para marcar o Michael e muitas vezes o Gabi caindo por ali era mais difícil para ele. Do outro lado, mesmo sendo um lateral, o Rubens saía muito. E o Flamengo explorou muito as costas ali. Daqui a pouco a gente até vai analisar o jogo. Olha só, bola pela ponta ali, quase gol do Flamengo no segundo tempo. Então são questões de jogo que tem os pontos altos e pontos fracos dos 2 times. Como também o Milito soube, durante o segundo tempo, buscar alternativas no seu elenco para fazer o time ser mais agressivo. E aí encontrou. Ele mudou, eu acho que a entrada, não tem dúvida, né? A entrada do Allan Kardec deu ao Atlético um jogador de área ali, que gerou muito problema para o Flamengo. O Alisson participou muito bem pelo lado direito. Sim, dentro da característica também, acho que o Saravia
é um jogador que deve ser pensado para o segundo jogo, que marca bem, mas é um lateral, não é só um zagueiro. Quando precisar chegar na frente também, pode chegar na frente. Então ele redesenhou com o Hulk e o Kardec por dentro, trazendo o Paulinho um pouco mais para fora. Aí você pode ver uma outra situação para usar o próprio Scarpa, que ontem teve um pouco apagado, não sei, um chute que ele deu no início do jogo, não fez muita coisa. Então, Muito são apagado. situações. Antes de ouvirmos também a análise do Breler Pires sobre a vitória do Flamengo, sobre virtudes e problemas coletivos e individuais das duas equipes, vamos ouvir Felipe Luiz falando sobre Gabigol, grande personagem de ontem, nesse primeiro duelo do confronto entre Flamengo e Galo. Não só Felipe Luiz, Marcos Braz, porque o contrato termina no final do ano. Vamos acompanhar. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos. Foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. Não muda muita coisa, a gente vai deixar passar a Copa do Brasil para ver o que a gente vai fazer. Eu, pessoalmente, já externei várias vezes que eu gostaria de renovar com ele. Não sei se será possível, mas o Gabigol fazer gol nas finais, o Flamengo renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Eu acho que a história do Gabigol e o profissionalismo do Gabigol é maior do que isso aí, é maior do que 2 gols. E os números mostram. Dá uma olhadinha nos números espetaculares. Como diz o nosso título da tela, o predestinado voltou. Números de Gabigol em finais? 25 jogos. Jogos em que marcou? 12, 48%. 16 gols e a média de 0,6. Em finais, hein? Marcou gol até em final que o Flamengo perdeu. Contra o Palmeiras. Ele fez gol contra o Atlético Paranaense, fez os 2 antológicos contra o River Plate, contra o Palmeiras, quando perdeu o jogo ali, no gol do Deivinho, ele também deixou a marca dele. 2 assistências, 9 finais vencidas, 8 finais perdidas. E 2 gols ontem nesse primeiro jogo, que também foi uma final. Eu relembro e confesso, professor Breler e Eugênio, desculpe, professor, que eu estava cético, e deixei claro isso aqui, em relação a uma recuperação do Gabigol no Flamengo. Eu acreditava numa recuperação do Gabigol, talvez em outro clube, porque para mim ele mostrava desinteresse em todas as ações, aparecendo com a camisa do Corinthians, o negócio do doping, lá do protocolo, enfim. E aí não tinha oportunidades com o Tite, como também não teve com o Sampaoli, com o Vitor Pereira. Mas ele ressurgiu, e ressurgiu em grande estilo. Vou perguntar primeiro pro Breler, professor, se você me permite. Não, pode passar. Então, eu só ia comentar que eu lembrei Bete Carvalho. Assim, se o Braz é tesoureiro, a gente acerta no final. Ele quer acertar no final. Tá certo. E acertar assim tá ótimo, né? Pagar com gols. Então, o Gabigol, ele é um cara que tem uma estrela fora do comum. Isso daí pode se questionar o momento, o comportamento dele. Foi um cara que realmente cometeu falhas no Flamengo, inclusive falhas disciplinares, teve a história da punição por doping, mas essa aura de ídolo, ele nunca perdeu. Tanto é que nos piores momentos do Gabigol, nos momentos de baixa, boa parte da torcida do Flamengo sempre o apoiou, sempre o bancou. E que legal que o Felipe Luiz sabe reconhecer esse lado da personalidade do Gabigol. Porque muita gente vai dizer, o Gabigol é um cara difícil. Realmente, é temperamental, é um cara que às vezes precisa ali ser
mimado no bom sentido da palavra, mas como o Felipe Luiz falou, ele entrega, ele se paga com gols. E ao longo dessa trajetória de baixa dele no Flamengo, eu vejo que faltou esse tato também da diretoria. Quando o Gabigol vai comemorar na câmera o segundo gol, fazendo assim com os braços, para mim é muito menos um recado à torcida, que o cobrou em alguns momentos. É isso aí, ó, que a gente vai ver agora. É isso aí, essa comemoração provocativa dele. É pra diretoria. Não, exato, é zero pro torcedor, porque o torcedor, ele sabe que ele tem essa relação. Mas esse recado do Gabigol é para a diretoria, é para o Landim, é para o Marcos Braz, porque tentaram fazer com que forçar uma saída do Gabigol pela porta dos fundos. E embora ele tenha cometido erros, Abel, e cometeu, esses erros não apagam idolatria, não apagam história e não apagam a possibilidade de recuperação de um grande jogador como ele é. E a diretoria do Flamengo, por muito tempo, tratou o Gabigol como descartável. E ele deu a resposta. É uma resposta da diretoria e o Gabigol, mais uma vez, se prova maior do que qualquer dirigente Demorou para dar a resposta. Vamos falar a verdade também. Mas deu. Mas nunca a situação foi tão favorável a ele como agora. Chega um técnico que acredita no futebol dele, o Pedro não está mais disponível, ele volta a ser titular, ele volta a se sentir importante. E por mais que ele tenha tido aquele entreveiro com o Felipe Luiz, aquilo ali é algo até que o motiva. O Jorge Jesus vivia dando bronca nele, o Gabigol queria dar essa resposta. Então, a diretoria do Flamengo recebeu uma resposta. E essa resposta foi contundente, de que foi o Gabigol dizendo: vocês vão ter que me engolir. Estilo Zagallo? Exato, mas não é, o cara volta, marca 2 gols em finais e já vinha se recuperando até em confiança, batendo pênalti, sendo mais importante para o time. Então é um recado muito claro para Marcos Braz, para Landim, que por mais que o Braz diga que a vontade sempre foi renovar com o Gabigol, a diretoria nunca demonstrou isso publicamente. Pelo contrário, as demonstrações eram de forçar a barra para que ele saísse em baixa, para que ele saísse com a imagem arranhada. E dessa maneira, mesmo que ele saia sendo protagonista num eventual título da Copa do Brasil, caso o Flamengo confirme na semana que vem, uma saída do Gabigol vai pesar na conta dessa diretoria, até mesmo para uma eventual sucessão na eleição que acontece em dezembro. O professor Celso apostava nele. Eu apostava. E o Eugênio também. Por isso eu vou chamar o VAR. Pode chamar. Chama aí, Breleiro. É você que chama. Vai, chama o VAR aí. É você que chama lá. Vai, Breleiro. Vai de novo agora. Você chega aqui, ó, você tem minha confiança, você é o cara em quem eu acredito, eu vou botar você pra jogar, vou criar uma situação boa pra você, aproveitar suas qualidades, ou então você fala assim, peraí, fica aqui, reserva do Arrascaeta. É diferente. Aí o cara chega, vou contratar o Carlinhos pra jogar quando não tiver o Pedro. Como é que você fica numa situação como essa? Você sendo ídolo da equipe, do clube, você tendo feito gols decisivos em Libertadores. Mas não tendo lugar cativo. Ó, você aqui é centroavante, mas pra mim não. Pra mim você vai jogar ali. Não. Eu vou botar aqui como na sua frente na fila o Carlinhos. É muito pra desmotivar. Pra não falar outra palavra. Eu conheço O cara Rafael tava Prats. desmotivado, aparece tudo isso. Eu estou olhando para o semblante de Rafael Prats, o tático. Ele discorda totalmente de você. Não, pode discordar, é só uma democracia. Mas eu quero ouvir o Prats. Eu acho que a chance do Gabi dar a volta por cima é agora, com o parceiro dele que vai entender ele e vai criar uma situação para ele voltar a ser o jogador decisivo. É isso aí, nação rubro-negra, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Coloca aí nos comentários aí o que você achou desse jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, esse jogaço que foi aqui no Maracanã. E agora o nosso Mengão vai em busca de ser campeão lá na casa do Atlético Mineiro e com certeza vai sair de lá com a vitória e com o troféu na mão. Se você gostou, se inscreva, dê seu like, compartilhe, comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.